Elizabeth da Esperança, No País das Sombras, Fotografias Espíritas. Assim como não conheces o modo de obrar do Espírito, assim também ignoras a ciência do Eterno, que tudo criou. Eclesiastes. Eu estava familiarizado ainda havia pouco tempo com o assunto espírita, quando me falaram da possibilidade de se obter fotografias do invisível, ocultos, transcendentais ou espíritas, conforme os nomes que lhe queiram dar. Ainda não observava quanto sofria depois das sessões, a questão e aqui está de esgotamento, elas condenavam-me. Como nunca fora bastante vigorosa a minha saúde, não pensei que esse cansaço e abatimento pudessem ser devidos a alguns dos assistentes de nossas sessões. Meus amigos propunham continuamente novas experiências que, em regra geral, me interessavam tanto quanto a eles, e entre outras, a ideia de obter fotografias espíritas. Eu desejava aproveitar toda a ocasião que aparecesse, mas como não era fotógrafo, não se organizou o trabalho nem houve um esforço contínuo para essas experiências. Não compreendíamos ainda quanto é difícil possuir diversas mediunidades igualmente desenvolvidas, sem se esgotar o sistema nervoso. Em todo caso, embora tentasse sempre obter essas desejadas fotografias, foi só em 1876, na cidade de Londres, que supus tê-las conseguido, porém não atribuí esse resultado à minha mediunidade. A senhorita Burns, excelente médica sensitiva, veio comigo à casa do fotógrafo espírita, o Sr. Hudson. Depois de eu ser fotografada, ele revelou a placa e ficou orgulhoso pelo êxito obtido. Graças à minha visita, pois no clichê mostrava-se uma bela figura ao lado do meu retrato. Ele atravessava precipitadamente o estúdio, desejoso de trazer-me a boa nova, e com o fim de apresentar-me a placa. Quando tropeçou no tapete, a placa quebrou-se em 1000 pedaços. Pouco depois eu visitava Paris e Bruxelas. Nesse último, a cidade foi fotografada uma manhã, não menos de 20 vezes, sem obter o mínimo resultado. Não me reporto de algum esforço persistente empregado nesse sentido durante os 2 anos que se seguiram. De tempos a tempos, entretanto, fazíamos um ensaio quando a ocasião se apresentava. Em 1878 e 1880, muitos fotógrafos fizeram tentativas, porém sem resultado. Em 1880, fui à Suécia, levando comigo um aparelho fotográfico e 288 placas sensíveis que desejava empregar, esperando obter alguma coisa. Combinei com o fotógrafo que comecei meu trabalho mais sistematicamente do que o havia feito nas ocasiões precedentes. A minha saúde, porém, não se havia restabelecido, ainda na consequência do terrível choque experimentado na seção de Newcastle em 1880, o que, aliás, só 7 anos depois verificar-se-ia. Por isso, a minha mediunidade estava quase aniquilada. Depois de havermos empregado as 24 dúzias de placas, o aparelho foi posto de lado e estragou-se. De 1888 a 1890, muitas tentativas foram feitas, mas só obtivemos uma fotografia espírita, por simples acaso, no último desses anos em Gotemburgo, e que já foi descrita. O senhor Aksakov empenhava-se numa discussão com outro dos meus amigos acerca das fotografias espíritas, quando o senhor Bluterhoff, que queria ver se a máquina fotográfica estava bem dirigida, desejava experimentar a luz do magnésio, interrompeu-se a conversação dizendo: o aparelho está dirigido para a cadeira colocada no ângulo da sala, e desejo que a senhorita da Esperança tome ela em posição, pois pretende experimentar o magnésio. Isso se passou quando estava escuro e antes de se acenderem as lâmpadas, levantando-nos todos para acompanhar o Sr. Butlerhoff. A sala onde se achava o aparelho não havia designação especial quanto aos lugares que os outros deviam ocupar, e só eu devia assentar-me no ângulo da sala. A luz do magnésio clareou e todos os espectadores viram uma figura de homem em pé por trás de mim. Essa forma não era visível anteriormente, nem foi quando cessou o rápido clarão produzido. Por isso, todos estavam curiosos de ver se ela impressionara a chapa. Felizmente, a fotografia foi posta em segurança. Com intervalos, fizemos ensaio em Gotemburgo, em Cristiânia, em Berlim e outros lugares, mas sempre infrutíferos. Em 1896 fui à Inglaterra e aí obtive algumas fotografias espíritas. Mas, na minha opinião, elas eram duvidosas por diferentes motivos. De que não quero agora ocupar-me. Não pude aceitá-las como verdadeiras, embora fosse possível. Resolvi, entretanto, fazer uma nova tentativa ao regressar à Alemanha. Pus-me o meu plano em execução e obtive algumas formas distintas e nevoentas, o que, junto ao fato de eu ficar muito nervosa me forçou a deixar de lado a fotografia por 2 ou 3 semanas. Depois tentei de novo e consegui imagens nítidas do invisível.
2 ou 3 eram excelentes retratos de seres humanos que pareciam perfeitamente vivos. Meus nervos, porém, fizeram-me sofrer tanto que nem mesmo ousei mais subir uma escada, tendo apenas a coragem de passear na sala. Por isso tivemos de deter toda a experiência. Em janeiro de 1897 fui a Gotemburgo para demorar-me 2 meses, com a intenção de concluir esse livro e entregá-lo ao impressor. Meus amigos adquiriram um novo aparelho e tudo quanto era necessário para uma nova série de experiências fotográficas. Em 28 desse mês tudo estava pronto. Meus amigos tinham muito que aprender acerca da arte fotográfica, pois anteriormente não lhe haviam prestado atenção. Nos 3 primeiros dias só fizemos experiências preliminares, próprias para habituar-nos aos poucos com o aparelho, a focalização, o desenvolvimento e a impressão das chapas. Em 1º de fevereiro começamos sistematicamente o trabalho, mas não éramos bem-sucedidos. Estávamos, entretanto, resolvidos a continuar a nossa tarefa, qualquer que fosse o resultado, a não ser que a minha saúde apresentasse obstáculos insuperáveis. Em 2 desse mês, sendo desenvolvido uma das chapas expostas, pudemos aí distinguir uma ligeira forma nebulosa. Não sabíamos se lhes devíamos ligar a importância, a menos que ela não fosse o precursor de um resultado mais nítido e positivo. No dia imediato encontramos uma cabeça em outra chapa. Os traços e a aparência geral faziam-nos lembrar o nosso caro e antigo amigo Geórgio, falecido muitos anos antes. Nos dias 4 e 5 obtivemos o fraco indício de uma forma. No dia 6 as chapas expostas nada apresentaram, mas no dia seguinte uma espécie de nevoeiro assemelhante-se a uma cabeça tornou-se perceptível. No dia 8 e 9 duas formas humanas nebulosas, mas bastante distintas, apareceram nas chapas, sem traços visíveis, fazendo recordar bonecos de neve. Elas, entretanto, eram assaz claras para nos animarem a prosseguir nossos estudos. Nos 2 dias seguintes, nada conseguimos. Começamos então a imaginar meios para aperfeiçoar o nosso método de trabalho. Resolvemos demorar menos a exposição nas chapas à luz, porque, como sucedia, havia alguns dias o céu mostrando-se encoberto e a neve caindo em grossos flocos. Tínhamos exposto a chapa durante 100 segundos em vez de 40. As experiências eram feitas ora pela manhã e ora à tarde. Resolvemos também de então por diante começar a trabalhar às 3 horas da tarde, qualquer que fosse o tempo. Outra decisão importante que se adotou foi a de empregar-se a luz do magnésio nos dias sombrios e diminuir o tempo de exposição das chapas. Uma das primeiras formas sombras fotografadas às 15 horas do dia 8 de 2 de 1897. Tínhamos instalado o aparelho fotográfico em um salão de ângulos cortados. Nesses pontos não podíamos fazer alteração. Tínhamos anteriormente empregado como fundo um biômio de cor marrom escuro. Não podíamos substituir, mas cobri-lo com um pano preto, a fim de notar mais visível qualquer forma branca que se apresentasse. Éramos geralmente 5 a tomar parte nessa experiência: o dono da casa, sua senhora, suas 2 filhas e eu. Quando o relógio dava 3 horas, todos entravam no salão. Um de nós colocava o biômio na posição exigida. Outro ocupava-se com o aparelho, dirigindo a objetivo para outra pessoa, que a título de ensaio se assentava diante do bioma. Enfim, uma 4ª pessoa regulava as venezianas de modo a produzir-se o melhor efeito de luz. Esperávamos que o aparelho ficasse pronto e que os preparativos do magnésio fossem terminados. E depois de contarmos em silêncio 30 segundos, expunhamos a chapa durante 5 segundos. Acendíamos o magnésio, às vezes tirávamos 3 ou 4 provas, outras vezes 6 ou 7. Elas eram imediatamente levadas ao gabinete escuro e reveladas. Uma forma sombra fotografada às 15 horas do dia 8 de 2 de 1897.
Trabalhamos assim durante cerca de 15 dias, sempre discutindo seriamente a respeito dos novos processos que devemos empregar para obter melhor resultado. No dia 12 de fevereiro, fomos galardoados com a aparição de duas figuras sobre as chapas. Os traços de uma delas eram totalmente distintos. Isso foi para nós um incentivo poderoso, mas no dia imediato tivemos nossos novos insucessos. O espírito I.I. Ali, fotografado às 15 horas do dia 12 de 2 de 1897. No dia 14, obtivemos dois rostos, um dos quais apresentava alguma semelhança com a mãe de um dos assistentes. O segundo fez-nos recordar John Russo ou alguma outra personagem da Idade Média, a julgar pelo seu modo de trajar. Na terça-feira seguinte, ficamos surpreendidos com o aparecimento nos jornais de artigos relatando a vida e obra de Philippe Melanchthon, nascido a 16 de fevereiro de 1497. Então reconhecemos a semelhança existente entre o retrato de Melanchthon e a fotografia que tínhamos obtido. Fotografia espírita obtida ao dia 12 de 2 de 1897. Supõe-se que seja o retrato de Holanda. Nos dias 15 e 16 houve insucesso. Não nos admiramos disso porque eu tinha apanhado forte resfriado ao sair de um banho quente. Mesmo assim continuamos nossa experiência. No dia 17 expusemos muitas chapas, como foi acima descrito, e obtivemos um belo retrato dos invisíveis. Somente descobrimos esse retrato quando revelamos as chapas. No dia 18 e 19 apareceram ligeiros esboços nebulosos de cabeça. No dia 20 veio-nos a fotografia de uma jovem que supomos ser de Ninha, a nossa amiguinha espanhola, morta em Santiago, América do Sul. Nos dias 21, 22, 23, 24 e 27 obtivemos em cada dia pelo menos uma ou duas fotografias de invisíveis. E em 3 dessas ocasiões, pessoas estranhas tinham se colocado em posição diante do biômio. No dia 25, 26 e 28 nada conseguimos. E aí terminamos as nossas chamadas experiências de fevereiro. Fotografia obtida às 15 horas no dia 14 de 2 de 1897. Supõe-se que seja a de Philippe Melanchthon. Em 1º de março fui a Estocolmo visitar alguns amigos e aí me demorei uma semana. Quando voltei a 8 de março estava exausto. No dia 9, entretanto, recomeçamos o trabalho e continuamos a experimentar cotidianamente até o dia 15. Nesses 7 dias tiramos 30 fotografias, sendo 7 dos clichês bons. No dia 16 a senhorita F, sua filha e eu partimos para Copenhague. Durante as 5 semanas utilizamos de 132 chapas, das quais 102 nada revelaram. Fotografia que se supõe seja a de Ninha, obtida às 15 horas do dia 20 de 2 de 1897.
Indaguei de mim mesma se convinha apresentar aqui todos os detalhes das experiências fotográficas. Esse trabalho não consistiu realmente senão um simples ensaio, e não esgotamos todos os meios em que havíamos pensado. Como, entretanto, a história da minha mediunidade não é mais que a história das experiências, eu sentiria em encerrar este volume sem mencionar de passagem essa nova fase, exceto que assim procedendo, pareceu-me estar dando detalhes de uma obra inacabada. A série completa das fotografias mostra que estávamos simplesmente na fase experimental. Quem, no entanto, estudar o pesquismo poderá interessar-se pelo nosso método de trabalho, pelos êxitos finais, depois de tantos anos de tentativas infrutíferas. É de todo provável que eu teria podido obter essa fotografia 10 ou 20 anos antes, se estivesse trabalhando só ou abandonado as outras mediunidades. Elas são obras de agentes espirituais, disso não duvido que sejam, porém fotografia de espírito ou mesmo imagem produzida pelos espíritos sob as chapas, não posso afirmar antes de levar mais longe as minhas investigações. Fotografia obtida às 15 horas do dia 27 de 2 de 1897. Supõe-se que seja o retrato de Elias Ben Amand de Nazaré, que viveu entre leprosos na Palestina. Ligo grande importância a este trabalho e é por admirar que a minha saúde, em vez de sofrer durante esses ensaios fotográficos cotidianos, se tenha pelo contrário fortalecido. Vejo nisso a possibilidade de uma grande obra a executar, se houver ocasião. A senhorita F mostrava um interesse imenso por todos esses detalhes e trabalhava de manhã até a noite em fixar e retocar as chapas. Cada uma de nós tinha a sua parte de trabalho e se havia nisso, para mim, alguma perda real de vitalidade era imperceptível, pois as condições favoráveis em que me achava permitiu que recuperasse depressa as minhas forças. Yolanda, a mais jovem, fotografada às 16 horas do dia 15 de 3 de 1897. Os investigadores que conheciam os homens são inimigos de tudo o que ignoram, provérbio árabe. Lançando um olhar retrospectivo pelos trabalhos de investigação empreendidos na última parte do século XIX, veja em que erros caímos inconscientemente. Erros de raciocínio em grande parte, mas principalmente erros causados por uma ignorância condenável das mais simples leis da natureza. Demos pouca importância ao raciocínio segundo o qual, para obter esse certo resultado, torna-se necessário fornecer materiais com as precisas qualidades. Talvez mesmo nos persuadíssemos de que as pessoas que particularmente se interessavam no assunto estavam nas condições de fornecer esses materiais. Não foi senão depois de severas lições colhidas a poder de sofrimentos que o conhecimento da verdade foi-me imposto. Seria tão absurdo fornecer tão somente água a qualquer areia e uma fabricante de ladrilhos para que ela fizesse uma boa obra, como formar um ciclo, na sua maioria composto de investigadores, a pedir aos espíritos para produzir manifestações que não provocassem a menor dúvida. Como o ladrilheiro, os espíritos fazem o que podem com o material de que dispõem, e se os resultados são de qualidade duvidosa, não é deles a culpa, mas sim daqueles que lhes fornecem o material. Muitas pessoas cuja intenção é dirigida para estudos dessa natureza têm desde o começo a confortadora crença de serem especialmente dotadas para compreender e resolver esses problemas. Dirigem de diversas maneiras as suas investigações e, como uma regra,
O seu modo de proceder mostra a natureza do material por elas posto à disposição dos trabalhadores invisíveis. Estive em contato com muitas espécies de investigadores que trabalhavam com o fim de estabelecer alguma teoria favorita ou de sua própria lavra. Eles apoderavam-se com ardor dos fenômenos que justificavam suas ideias preconcebidas, desprezando todos aqueles que não tinham o alcance necessário ou que as contradiziam, contentando-se geralmente com as teorias. A sua imaginação fornecia o resto. Daí a origem dessas teorias de cascas psíquicas, formas, pensamentos elementais e outros tantos absurdos. Mas esses produtos prematuros de um estudo muito superficial são, contudo, preferíveis às conclusões decretadas por uma ou outra classe de sábios e ilustres investigadores. Estes começam o seu inquérito afirmando que, com exceção deles, todos os experimentadores são desonestos, que todas as opiniões salvadas deles não têm fundamento legítimos, que toda observação é duvidosa, menos a deles, que todo o fenômeno citado é falso, quando eles não lhe testemunharam a autenticidade, que toda manifestação obtida em condições diversas das que eles determinam carece de verossimilhança. O seu veredito resume-se no seguinte: descobrimos a fraude, por consequência não há nisso verdade, mas poderiam antes dizer, nosso espírito tem capacidade para compreender a fraude, mas não para discernir a verdade, logo aí não há verdade. Raciocinando com essa lógica, igualmente chegaram à conclusão: a moeda falsa é uma evidência suficiente para demonstrar a não existência de moedas verdadeiras, podendo em seguida outros replicar que, se não houvesse moedas verdadeiras, não existiriam as falsas. Esses sábios, porém, não pensariam nisso. Há ainda outra categoria de experimentadores. Aqui faço justiça aos meus compatriotas, visto não os ter encontrado nesse número que preconiza o princípio de descobrir o ladrão por meio de outro ladrão. Fingindo o maior interesse pelo espiritismo, buscam travar o conhecimento com os médicos, simulando para com eles a mais ardente simpatia, os mais vivos sentimentos de amizade, e pedem-lhes permissão de assistir uma sessão. Conseguindo isso, levantando consigo um aparelho fotográfico, um agente da polícia secreta para desmascarar a fraude que esperam encontrar. Há um investigador dessa classe enviado especialmente pelo clero. Não repugnará espionar o médium em sua vida privada, vigiando pelos buracos que fizer nas paredes e nas portas, ou ainda convidando cordialmente o médium a vir passar algum tempo em sua casa, abrir suas malas com chaves falsas ou gazua para examinar o conteúdo, persuadirá o médium a poder de belas promessas e a dar uma sessão a alguns dos seus amigos íntimos, e fará máxime quando o médium é uma mulher, despisse inteiramente para certificar-se de que não traz consigo mesmo de iludir os investigadores simples e confiantes. Satisfeito com isso, ligará o médium com cordas, prendê-lo e por meio de cadeiras à porta ou à parede, e depois esperará que as manifestações espíritas se reproduzam. O sangue ferve-me nas veias quando ouço falar de médios sensitivos. Frequentemente meninas ou jovens assim submetidas aos mais duros tratos e aos insultos desses experimentadores de curta compreensão. Ante uma simples aparência de qualquer coisa duvidosa, eles apressam-se em denunciar um infeliz culpado ou culpada, e a espalhar a má notícia por toda parte, vangloriando-se de sua habilidade de descobridores. Pelo pouco que conheça a respeito das condições necessárias para se obter boas manifestações, não posso furtar-me ao espanto de ver o êxito das vezes obtido em tais experiências. Quando os materiais fornecidos pelos investigadores são principalmente compostos de dúvidas, suspeitas e intrigas, temperados em muitos casos com o bafo nocivo do álcool e da nicotina, não temos razão para nos admirarmos de que os resultados conseguidos façam pairar o descrédito sobre as verdades que eles dizem advogar e arruinam o médium, que é naturalmente o bode expiatório, a vítima sobre a qual recai todo o escândalo. Ouvi dizer que alguns bons médios deixaram de trabalhar pela causa. Isso não me surpreende. Muitos deles têm sofrido tanto da parte dos ignorantes com pretensões ao título de sagazes experimentadores que abandonaram a tarefa com os corações magoados e desanimados, mortalmente enfarteados de todas essas questões e mesmo de ouvir falar na verdade a qual haviam sacrificado o que tinham de melhor, tempo, saúde e reputação. Graças a Deus, porém, a mediunidade tem também o seu lado brilhante. Há corações bons e retos, para os quais os investigadores, espécies de espiões, olham com um desprezo compassivo. Há em seus pensamentos como em seus atos pessoas honestas que não querem degradar-se nem desmoralizar o seu próximo.
lançando uma dúvida sobre a sua retidão, que preferem crer que todo ser humano é inocente antes que lhe provem o que é um criminoso. A percepção inata do poder misterioso que dirige as leis do universo dá a essas criaturas em suas indagações um ponto de observação que outros não podem atingir, mesmo com o auxílio de todas as ciências terrenas. Os sábios podem chegar a crer que uma existência do além, ao passo que as referidas criaturas sabem que ele existe. Tais espíritos podem não ter cultivado os clássicos, não sabem o grego e o latim, mas parecem-se tanto com os investigadores sábios como a cotovia com a topeira, enquanto a topeira não tem outra ocupação senão a de cavar a terra, de onde tira a sua subsistência, e de forma torrezinho cega a tudo o que a rodeia. A cotovia, embora construindo o seu ninho no chão, pode, graças às suas asas velozes, lançar-se na atmosfera transparente e rica de sol, desprendendo um hino alegre de reconhecimento. É para os que se assemelham a esta última que as seguintes palavras foram ditas: felizes os corações puros, porque verão a Deus. Somente aqueles que são puros de alma e corpo e desejam sinceramente esclarecer-se poderão achar a verdade. O homem cujo espírito se acha maniteado nos laços de seus apetites, cujo cérebro se tornou pesado pelo veneno da nicotina ou pelos vapores do vinho, nunca será chamado a comungar com os habitantes do mundo invisível. Aquele que é impelido a princípio pelo desejo de nutrir alguma ideia favorita, algum sonho vago, pelo desejo de construir uma teoria e aumentar sua reputação de homem científico ou inventor, não está mais bem preparado para tal obra, a menos que ele não seja levado por um motivo melhor e mais puro que aqueles que acabo de indicar. Não convém que o deixeis envolver-se em experiências espíritas, porque ele baqueará. Aquele que não procura senão descobrir a fraude nos outros, traindo assim a sua própria cumplicidade, achará o que procura, a mentira e o embuste, porque nunca descobrirá a verdade. A vós todos, porém, que estáis fatigados da vida, de seus cuidados incessantes, de seus amargores e sofrimento, a vós, cuja alma aspira a certeza que vistes partir seres amados, deixando-vos no coração a dor e o desespero que tendes, o desejo sincero de obter prova da sobrevivência, a vós que me dirijo. Purificai o vosso espírito de todo preconceito, o vosso cérebro de todo veneno, o vosso corpo das impurezas causadas pelas enfermidades, filhas dos vossos apetites, e buscai confiantes a verdade, porque achareis o que procurais. O terreno que ides calcar é sagrado, não o profaneis com os pés manchados pelo lodo da suspeita. Não olheis como indigno de confiança o instrumento com o auxílio do qual vos aproximareis do vosso fim. Vinde, mas com o desejo sincero de vos instruirdes, e não contando com as faltas e os erros dos vossos próximos. Buscai humildemente a verdade, porque isso não será em vão, mas se não aspirais a encontrar essa verdade no recolhimento com o desejo sério de ser socorridos, não percai inutilmente o tempo nessa investigação. Quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, estarei com elas, disse o mestre. Dá-se o mesmo com as questões de que nos ocupamos. Quando muitas pessoas estiverem reunidas e dispostas a estudar com seriedade, quando nenhum elemento da dúvida ou suspeita introduzir-se num círculo, e que todos os médios assistentes estejam animados do mesmo desejo de verdade, as manifestações serão melhores e mais puras que nos antigos tempos das gaiolas, gabinetes, provas, etc., que tantas vezes davam decepções. Já falei bastante dos equívocos, erros, insucessos, enfermidades e misérias de toda espécie, resultante de muitas experiências, lançando essas sombras negras sobre a minha história. Quando tinha à minha disposição tantos episódios felizes, o meu intuito era mostrar que todas essas desgraças são lições mais preciosas do que os brilhantes êxitos. Não sofri senão um mal realmente grave há alguns anos e de qual não tratei ainda. Esse acidente deu-se em Helsingfors, no ano de 1893, e foi a causa de me branquearem prematuramente os cabelos durante os 2 anos de sofrimento que daí resultaram. Quando, porém, a minha saúde se restabeleceu, eles cresceram quase tão negros como anteriormente. Uma descrição completa dessa memorável sessão acha em poder do editor Oswald Mutzi em Leipzig, com o título está em alemão. Buscai, caros leitores, fazer-vos as minhas confidências e expor-vos o resultado das minhas investigações. Narrei-vos simplesmente as inquietações da minha infância e juventude diante das misteriosas aparições das personagens do mundo das sombras, e disse-vos como os nevoeiros da dúvida se dissiparão, quando julguei compreender a realidade das minhas visões.
Após diversas experiências, vieram perturbações terríveis e tão graves que, em 3 circunstâncias, a minha vida pareceu apenas presa por um simples fio. Falai-vos do que, em muitos casos, outras pessoas escreveram e publicaram a respeito desses fenômenos, narrações de que não assumo a completa responsabilidade. Utilizei-me delas na esperança de que as minhas experiências fossem mais bem compreendidas, assim como as dificuldades de que tive de lutar, trilhando a nova doutrina. Tentei fazer-vos penetrar em meus pensamentos, sentimentos e impressões desse tempo. Se eu pudesse deixar de parte a descrição de qualquer desses fenômenos, é possível que o tivesse feito. Se, porém, não o houvesse recordado por completo, as minhas dúvidas e perplexidades ser-vos-iam incompreensíveis. Muitas coisas, muitas mesmo, foram escritas sobre o assunto, podendo fazê-lo cair em descrédito. O meu principal intuito não foi relatar fenômenos, e sim fazer conhecer os resultados pessoais que deles obtive em busca da verdade. Sempre empreguei a palavra médium no sentido habitual que geralmente é usada, e de modo que com facilidade pudesseis seguir-me. Agora, porém, renuncio ao direito a esse título. Se me acompanhaste fielmente, caro leitor, creio que chegasse à mesma conclusão que eu. Se observaste quanto as manifestações em todas as circunstâncias estavam de acordo com o caráter dos assistentes, reconhecesse que todos eles eram os médios, entre os quais eu também exerci o meu papel. Quando o círculo se compunha de meninos, as manifestações revestiam-se de um caráter infantil. Quando haviam sábios, as manifestações eram de um gênero científico. Quando finalmente pus de lado essa velha ideia de mediunidade, decidi não mais isolar-me do resto da sociedade, nem privar-me do uso dos meus sentidos. Tomei o lugar que deveria ter ocupado desde o começo. Mesmo quando tirávamos fotografias, mudando-nos constantemente de lugar, não tínhamos médium nem gabinete, todos éramos o médium. Em um ciclo de 20 pessoas, por exemplo, é absurdo atribuir-se a uma só as manifestações produzidas também pelas 19 outras. Se o fenômeno depende das 20 pessoas, será justo censurar ou louvar uma só por aquilo que foi feito por todos? Pergunta. Enquanto um dos membros do ciclo fica isolado dos outros, farão cair sobre ele só a responsabilidade dos incidentes que sobrevierem, não cabendo aos outros mais que o papel de observar e criticar. O que eu repilo seriamente é ter sido o médio quando na reunião se achavam mais 11 ou 19 pessoas. É justo que me atribua a 12ª ou a 20ª parte dos resultados obtidos e nada mais, a menos que algum dos outros assistentes não exercesse influência desfavorável. Nesse caso, ainda a responsabilidade dos fatos não poder recair sobre mim. Se estas conclusões resultado de muitos anos de estudo e de amargas experiências forem aceitas e seguidas no futuro pelos investigadores e experimentadores, nós nos julgaremos felizes por haver ressaltado os melhores. Os que retomarem o trabalho do ponto em que deixei poderão encontrar caminhos mais planos e seguros que os que trilhei. Há ainda muito que aprender, buscar e compreender, mesmo fazendo o melhor possível. Não vemos senão através de um vidro opaco e só avançamos tateando nas trevas. Se, entretanto, nós deixarmos guiar pelos raios que sentiram através das sombras, chegaremos à luz pura e então conseguiremos o que realmente somos. A minha tarefa está agora terminada. Os que me seguirem poderão sofrer como eu sofri, por causa da ignorância das leis divinas. Como o mundo hoje é mais sábio do que no meu tempo, os que empreenderem a obra talvez não tenham, como eu, de lutar contra a superstição e o juízo severo dos fariseus. Não lhes desejo, entretanto, um caminho muito plano, porque me parece, lançando um olhar ao passado, ver tornarem-se pueris as numerosas inquietudes que me acompanharam nesses trabalhos. Não as lamento. Elas eram censores severos que me despertavam quando eu deixava o bom caminho e foram igualmente os meus melhores amigos, embora não o desconfiasse então. Agora, afinal encontrei o que buscava durante tão longos anos. Anos de estudos ingratos, meio misto de raios de sol e tempestades, de prazeres e sofrimentos. Posso brandar bem alto e com alegria a todos os que quiserem escutar-me. Encontrei a verdade, e ela será também a vossa grande recompensa, se a buscardes com perseverança, humildade e seriedade. Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.